Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 9 de julho, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, onde celebramos, juntamente com toda a Igreja, a memória de Santa Paulina. E é com muita alegria que convido você, convido a toda a sua família, para juntos partilharmos a Palavra de Deus, onde iremos refletir o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os judeus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela porque estava cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedis, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum nos trata do tema da vocação, aqui entendida e explicitada como dois temas, o da necessidade e o chamado, como propriamente entendido. Ambos falam da vocação, falam do chamado que Deus faz a cada um de nós. Então veja que nessa leitura, neste Evangelho, segundo Mateus, nos mostra claramente a maneira e o gesto pelo qual se dá o chamado de Deus. Segundo o evangelista Mateus, Deus chama a partir de uma necessidade do povo. Somente a partir da identificação de Jesus, de sua empatia em sofrer com o povo que estava triste e abatido e sem pastor. Então é o clamor do povo de Deus que o faz agir, chamando mais colaboradores. A messe é grande, poucos são os operários. Então esse também é um clamor elevado a Deus nos nossos dias. Deus, contudo, ouve, enviando assim as comunidades, dá-nos os dons necessários. Então cabe a nós, discípulos e discípulas de Jesus, colocar os dons a serviço, doar-se na vida da comunidade a exemplo do próprio Cristo. Portanto, engajar-se nos grupos, engajar-se nas pastorais da comunidade, é fazer parte da igreja, fazer parte de uma missão e de sua missão no mundo. Então, o chamado de Deus pressupõe, de nossa parte, a livre decisão de segui-lo. Precisamente ter a coragem de ouvir e de seguir a sua voz. Então, é preciso estar de ouvidos bem atentos. E peçamos que Deus nos dê essa graça de sempre estar atentos ao chamado de Jesus. Você já ouviu alguma vez o seu coração, já sentiu esse chamado de ser um operário da messe do Senhor? Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, veja que Jesus olhava com compaixão para o povo necessitado e distinguia os males que o aprisionavam. Então Jesus tinha piedade das pessoas, pois os via presa pelo espírito mau e por onde ele ia as libertava da escravidão do maligno, que é o espírito das trevas, o espírito da rebeldia e da injustiça. No entanto, muitos não entendiam o porquê de sua missão e o julgavam segundo a mentalidade do mundo, que não admite alguém agir simplesmente por amor e misericórdia. Assim, amados irmãos, queridas irmãs, Jesus veio inaugurar o tempo da misericórdia e hoje, como ontem, Ele nos convoca para sermos, como seus discípulos, trabalhadores da messe. Então, Jesus nos convoca a sermos também missionários, a sermos esses trabalhadores de sua messe, porque a messe continua grande, mas ainda os trabalhadores são poucos. Então, o Senhor continua olhando para as diversas situações do mundo e pede ao Pai trabalhadores para a sua messe. Então ele olha as multidões e se compadece daqueles e daquelas que vivem abandonados, cansados, abatidos, sendo subjugados pelo poder das trevas.
Então ele observa as pessoas que continuam como ovelhas sem pastor, que continuam abatidas, cansadas, desanimadas, até mesmo sem esperança, e que seja mesmo até dentro das nossas casas, e nos chamam para sermos seus operários, oferecendo amor aos que precisam de ajuda. Portanto, podemos perceber que a vivência do amor anima as pessoas enfraquecidas, enfastiadas, anima as pessoas sem perspectiva. Portanto, o amor vence o ódio. O amor expulsa dos corações a intriga, a divisão e a incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, estaremos, caros irmãos, queridas irmãs, sermos trabalhadores de sua messe. Quanto mais estivermos a serviço da vinha do Senhor, mais surdos e mudos serão curados em seu nome, em nome de Jesus. Portanto, você já se sente libertado ou libertada do demônio que paralisa os lábios do homem? Você conhece quando as pessoas em sua volta estão desanimadas e sem esperança? O que você diz para essas pessoas? Você tem ajudado alguém, pelo menos, escutando e acolhendo? Você se considera trabalhador da messe de Cristo? Reflita isso, meus irmãos, queridas irmãs. Em que você tem empregado o seu tempo livre? Pare um pouquinho, medite em seu coração. Como estamos vivenciando esse tempo dessa liberdade, esse tempo livre que temos no dia a dia? Será que realmente nos consideramos trabalhadores da messe de Cristo? E, portanto, peçamos ao Pai para nos fazermos compassivos diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs, nos movendo a sermos efetivamente solidários com esses irmãos e irmãs. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.